Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos fazendo mais um vídeo da nossa série Oi Jesus, onde Deus colocou no meu coração de fazermos uma leitura bíblica e em cima dessa leitura fazermos uma breve análise, discorrermos sobre ela, para que seja para a edificação de todos nós, para a minha tanto quanto das pessoas que venham assistir a esse vídeo. Meu nome é Sulino Camargo, eu sou presbítero aqui na Igreja Assembleia de Deus de São Leopoldo. E hoje nós estaremos lendo a segunda carta ao Timóteo, capítulo de número 4. E a nossa leitura irá do verso de número 1 até o verso de número 8. A leitura é assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não mais suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia, glórias a Deus. Essa é uma palavra maravilhosa e que me faz pensar muito nos dias de hoje e refletir o que nós vemos nas nossas igrejas, o que nós vemos que é realmente pregado nos púlpitos. E com uma certa dor eu vejo que as pessoas querem ouvir aquilo que lhes melhor aprouver, não aquilo que é a verdadeira palavra de Deus. E o evangelismo tem a ver com a palavra de Deus, com as promessas verdadeiras que Deus nos fez, e não com promessas de homens, com promessas de riquezas, até mesmo porque Jesus diz que nós devemos guardar nossos tesouros no reino de Deus, onde Ele é eterno, e não aqui nessa terra. Porque assim como Jó disse que nu viemos ao mundo e nos voltaremos a Deus, essa é a grande realidade, não importa o quanto nós tenhamos conquistado, comprado nesse mundo, casas, carros, viagens, joias, roupas, é tudo efêmero, tudo passa, tudo envelhece. Nós, como uma flor que é muito bonita e desabrocha, com o passar dos dias começa a envelhecer, a murchar e a secar, e um dia morre. Essa nossa passagem nesse mundo é muito rápida. Eu, quando olho e vejo que hoje eu já estou com 53 anos, eu fico pensando como passou rápido. Quantas coisas eu fiz de errado nessa caminhada desses 50 anos, 53 anos até chegar aqui. Mas quantas coisas eu fiz de certo? Quantas vezes Deus mandou Jesus bater na minha porta? Quantas vezes eu não abri a porta? Quantas vezes eu fui levado por amigos, irmãos em Cristo, em cultos, mas eu não era um terreno fértil.
Por isso a parábola do semeador que Jesus proferiu. Que a semente será jogada. Mas muitas vezes nós somos beira do caminho, as pessoas pisotearão e essa boa semente morrerá. Muitas vezes estaremos em terreno pedregoso. Vai crescer rápido. Nós vamos nos empolgar, mas não tem raiz e logo vamos morrer. Quantas vezes a palavra, essa semente vai ser lançada entre espinhos? E esses espinhos, eles representam onde nós vivemos, o nosso entorno. E nós queremos crescer na palavra, crescermos como fruto, mas somos tolhidos de fazer isso por conta do nosso ambiente. Nos sentimos acuados. Mas Jesus disse que todo aquele que confessar o meu nome diante do meu Pai, eu confessarei o nome dele também. Mas Jesus também nos disse que todo aquele que se envergonhar de mim diante do meu Pai, eu me envergonharei. Então o nome de Jesus é um nome muito forte. É o nome sobre todo nome. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra nos ensina que é o nome sobre o qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Essa mesma palavra que diz que o mundo passará, mas nenhum ponto, nenhuma vírgula deixará de passar na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. Quando nós vemos lá no Evangelho de João, onde diz no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a consumação da nossa redenção, porque Ele veio para ter uma vida sem máculas, uma vida perfeita de acordo com a lei, que só foi feita para mostrar que nós não temos capacidade de nos salvarmos por nossas obras. Somente a graça do Senhor, somente o amor infinito e divinal que Deus tem por nós, mandando Jesus, para que o sangue de Jesus fosse derramado sobre as nossas cabeças, para que fôssemos uma vez mais recuperados ao Senhor, para que o véu que nos separava de Deus se abrisse. Não uma atitude nossa de baixo para cima, mas uma atitude de Deus de cima para baixo. Esse Deus maravilhoso, Ele quer uma relação pessoal comigo e contigo. Ele quer estar conversando contigo. Ele quer colocar o seu Espírito Santo no teu coração. Esse Deus maravilhoso é um Deus que Ele fala com cada um de nós e nos transforma, nos faz novas criaturas. E nós começamos a entender que práticas que tínhamos antes no mundo, mesmo que Paulo nos diga que tudo nos é lícito, mas nem tudo. Vejam bem, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós temos que entender o que nos convém através da palavra de Deus. Por isso que aqui Paulo está falando para Timóteo nos seus últimos dias, pouco antes de ser decapitado, dizendo que diante do Deus vivo, Jesus Cristo, que virá e julgará todos nós, vivos e mortos, no último dia, na inauguração do reino celeste, na chegada da nova Jerusalém. Ele está dizendo para que Timóteo pregue a palavra, não importa se em tempo ou fora de tempo,
ou a qualquer tempo. Que Ele repreenda, que Ele exorte, que Ele realmente tenha muita longanimidade com as pessoas, porque Deus é longânime para conosco. Nós erramos, e Jesus segue batendo na nossa porta. Até que um dia a gente abre essa porta e a nossa vida é transformada. Eu, em especial, levei 40 anos para abrir a minha porta. 40 anos. Pela graça de Deus, já estou fechando agora 14 anos a presença de Deus. E eu posso testificar e testemunhar o quanto Deus trabalhou na minha vida. As pessoas da minha família, meus amigos, pessoas que conviveram comigo, olham o Sulino antes de Jesus e o Sulino depois de Jesus. O Sulino antes de Cristo e o Sulino depois de Cristo. Porque assim como a nossa contagem de anos cronológica é antes de Cristo, depois de Cristo, na nossa vida também é assim. Porque nós somos uma criatura até Jesus Cristo. A partir dele, nós renascemos para o Espírito. Nós renascemos para Jesus. Mas nós temos que vigiar e orar sempre. E aqui Paulo está falando de uma coisa muito importante que nós vemos acontecer nos ambientes religiosos. Que tem uma grande diferença o ambiente religioso para o ambiente cristão. O ambiente religioso é um ambiente legalista. É um ambiente que não suporta a sã doutrina do amor, da metanoia, mudança de mente, do arrependimento, do perdão incondicional. Nós vemos que muitas pessoas retornam àquelas doutrinas antigas, conforme as suas concupiscências, onde as pessoas querem ouvir que se eu fizer um acordo com Deus, eu vou ser um protegido de Deus, que eu vou ficar rico, eu vou dar 10 e vou ganhar 100. Peraí, não é assim. Mas a nossa carne é assim. Por isso que aqui Paulo exorta que muitos não suportarão a sã doutrina e se deixarão desviar por essa teologia da prosperidade que hoje impera em muitas igrejas. Irmãos e irmãs, quando chegares em uma igreja, pergunta: quem é o maioral aqui? Quem é que manda aqui nessa igreja? Se te apontarem um pastor, assista ao culto e vá embora. Não volte mais. Mas quando chegares em uma igreja e perguntares: quem é o maioral aqui? Quem manda aqui? E te responderem: aqui é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Porque para Ele e por Ele é toda honra e toda glória. Para Ele e por Ele nós vivemos. Paulo disse isso. O viver para mim é Cristo. Morrer-me é lucro. Porque todos nós que somos salvos, somos resgatados e renovados em Jesus Cristo. Nós conhecemos a promessa de Deus. A promessa da vida diante do Senhor. A promessa de uma vida sem dor, sem lágrimas. Uma vida que foi feita para o homem. E que por nossa rebeldia nós deixamos ela escapar. Mas Deus, como Ele é onisciente, onipotente e onipresente, Ele já criou um plano de salvação para nós. E Ele quer a minha e a tua salvação. Ele quer me recuperar e te recuperar para Ele. Ele quer abrir a porta
do lugar santo dos santos, ou do lugar santíssimo, que é onde Ele habita, para que eu possa, não mais como servo, mas como filho, chegar diante dele e dizer: Pai, Pai, palavra maravilhosa, Pai, com quem nós temos a maior intimidade, nosso Pai, de quem nós dependemos, e é isso que Deus quer, que nós o vejamos como Pai, que nós venhamos a depender dele, e que nós venhamos a conhecê-lo, que nós venhamos a fazer a sua vontade, não por medo, não por obrigação, mas por amor, porque Deus é amor, e o amor de Deus está sobre todas as coisas. A resposta sempre será o amor. Por isso a palavra nos ensina que jamais deveremos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem, porque o bem é sempre maior que o mal. E não importa o mal que façam contra ti, não nos cabe julgar, porque quando julgamos, nós criamos a régua que será utilizada para nos julgar. Preste muito bem atenção nisso. Por isso a sã doutrina ela é difícil. Quando nós julgamos, nós criamos a medida que seremos julgados. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Nós não fomos chamados para falar de ninguém. Nós fomos chamados por um único motivo: para sermos restituídos a Deus. Através do reconhecimento de que somos falhos, através do reconhecimento que a nossa carne é pecadora, que os nossos desejos e concupiscências vão justamente contra a vontade de Deus, porque a nossa carne ela é rebelde. Mas Deus quer habitar em nós através do seu Espírito Santo. E no dia que somos resgatados por Jesus, no dia em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, aceitamos que aquele sangue que foi derramado e cremos que Ele é o Filho de Deus, foi por nós e para nós, nós somos transformados. E o Espírito Santo tira todo o nosso pecado. E como diz a palavra, é jogado no mar do esquecimento. Somos transformados em boas pessoas. Quem antes fazia o mal já não faz mais. Quem antes enganava já não engana mais. Quem antes mentia já não mente mais. Quem antes brigava já não briga mais. Quem antes tinha palavrões na boca, agora tem palavras de vida. Essa é a transformação que Deus está nos conclamando através dessa carta que Paulo escreve a Timóteo. Porque nós temos sempre a tendência de desviar os nossos ouvidos da verdade e voltarmos às fábulas. Irmãos, Deus está em nós. Eu e tu somos igreja de Deus, porque é um templo que não é construído por mãos humanas. A casa de oração, que chamamos de igreja, é onde nós que somos igreja nos reunimos para prestar o nosso culto de louvor, nosso culto de amor, nosso culto de gratidão a Deus. Lá nos reunimos para mostrarmos a Deus o quanto nós o amamos, porque Ele já mostrou que nos ama incondicionalmente. Era muito difícil para mim, antes da minha conversão, entender como que uma pessoa vai 3, 4, 5 vezes por semana na igreja, que tanto faz lá, que gosta de estar lá. E hoje quando eu vou na igreja, aquela 1h30 que eu fico, é tão maravilhoso, porque quando nós chegamos, nós nos colocamos de joelho e oramos e damos graças ao Senhor.
por estarmos na sua casa, na casa de oração. Logo em seguida, iniciamos o culto com uma oração geral, onde todos nós oramos em intenção de graças ao Senhor e colocamos aos pés da cruz as nossas dificuldades, os nossos temores, os nossos medos, os nossos problemas. Porque Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já o nosso jugo, ele é duro, por conta da nossa carne, por conta da rebeldia. E o nosso fardo é terrivelmente pesado, pelo mesmo motivo. Paulo mesmo diz que o bem que eu tanto quero, esse eu não faço, mas o mal que eu tanto odeio, eu faço até sem sentir. Nós temos aqui uma conclamação para vivermos com muito amor e dedicação, sendo sóbrios, sofrendo as aflições que Deus nos propõe, sofrendo as perseguições, sofrendo as provações, porque Deus permite para sermos aprovados. Porque como que nós faremos a obra se nós não conhecemos as realidades das dificuldades, das dores da vida? Todos nós sofremos perdas, todos nós sofremos dores, mas muitas vezes Deus permite aquele momento de dificuldade para que nós possamos ter experiência, para usarmos essa experiência para com os nossos irmãos. Como que eu vou falar para alguém que perdeu um ente querido se eu nunca perdi um ente querido e não me afastei de Deus? Porque está muito claro que nada nos afasta do amor de Deus. Não é a tribulação, não é a doença, não é a morte. Ontem mesmo vi o pastor Edson Cavalheiro pregando na nossa igreja com muita sabedoria, que às vezes a permissão da doença é para reunir uma família que estava separada, distante. E nós temos que nos colocar e entender por que Deus está permitindo determinada coisa. Mas antes de tudo, temos a certeza que existe uma promessa e crermos nessa promessa. Onde quer que Jesus nos chame ou nos envie, é porque Ele já está lá nos esperando. Porque como está no Salmo 23, mesmo que eu passe pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Então nós que recebemos esse chamado, esse ministério evangelístico, nós temos que ter muita seriedade, vivermos com muito temor e tremor, para que as nossas palavras sejam temperadas com o sal de Deus, para que os nossos olhos sejam luz para o mundo, candeias, que a nossa vida esteja firmada na rocha que é Jesus Cristo, porque vai vir a tempestade, vai vir o vendaval, virão as águas e vão tentar nos derrubar. Não é fácil uma vida diante de Deus, porque isso não foi prometido. O que sim foi prometido é que nós teremos nosso galardão na vida eterna, na cidade maravilhosa que Jesus foi preparar lugar para todos nós. E Jesus disse que todos aqueles que o Pai me der, esses estarão comigo,
no dia da consumação dos tempos. Porque quando nós olhamos o mundo em que nós vivemos hoje, nós vemos que as coisas estão todas elas indo para lugares estranhos e que podem causar grandes guerras, perseguições. Nós vemos que o mundo caminha velozmente para consumar o que está escrito por Daniel e tudo que João descreveu em Apocalipse. E eis que logo Jesus virá. E a minha missão, hoje como presbítero da nossa igreja, pregador da palavra, é falar diretamente a ti. Ouve a voz de Deus. Escuta que Jesus bate a tua porta. Abra a tua porta. Porque Ele quer te abraçar. Ele quer te transformar em filho de Deus. Paulo diz: eu combati o bom combate. Ele acabou a carreira e guardou a fé. Ele sabia que seria decapitado. Mas a morte, para quem é de Cristo, é só uma passagem. Não é o fim. A morte é o início da nossa vida real. A morte da carne é o início da vida espiritual junto de Deus. A nossa coroa de justiça está nas mãos de Deus, porque o Senhor é justo. E todas as suas promessas vão se cumprir, assim como todas as profecias já se cumpriram até agora. E as que ainda faltam se cumprir, é só olharmos. O mundo não vê, porque o mundo não tem olhos para ver. Por isso é tão importante usarmos essas tecnologias para propagarmos as sementes e orarmos a Deus que você que está me ouvindo seja uma terra fértil e que essa semente venha a germinar e se multiplicar no teu coração, na tua vida e na tua casa. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma semana iluminada na presença de Deus e principalmente aguardo a todos os que são aqui da cidade de São Leopoldo a estarmos juntos na quarta-feira. Às 8 horas da noite estaremos iniciando o nosso culto do amigo, toda terceira quarta-feira do mês será o culto do amigo. Eu espero a todos vocês, meus amigos, porque eu sei que Deus me dará uma palavra evangelística. E eu desejo abraçar a todos, com um abraço fraternal, com o amor que eu tenho que ter por todos aqueles que buscam a Deus como eu, amar o meu próximo como a mim mesmo. E, sobretudo, amar a Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra toque no teu coração. E se tocou no teu coração, transmita ela para outras pessoas. Ela é tua. Não tem direitos autorais, porque a palavra é de Deus, não é minha. Usa ela, se ela tocou em ti. E multiplica essa semente, em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe.